Olá pessoal, esse é o segundo vídeo da série que estamos gravando sobre oportunidades no mercado da fotografia para iniciantes e explicando também sobre a fotografia manual. Eu quero falar um pouquinho sobre como eu iniciei na fotografia. Faz muitos anos, aliás, quando eu tinha 13 anos, comecei a trabalhar com filmagem de eventos. Eu tinha o material, então, meus pais investiram num estúdio na época, e eu tive que aprender lendo os manuais e testando, porque não haviam instrutores, não haviam professores para ensinar. Naquela época, era a leitura do manual em inglês, os testes nas mesas de edição e muito treino, muitos acertos e erros. E isso torna o aprendizado um pouco lento, mas eu gostava muito. Depois disso, iniciei a faculdade de Publicidade e Propaganda, comecei os estudos em fotografia e, mais tarde, viajei para os Estados Unidos com o Leandro e lá juntos nós descobrimos que nós adoramos ensinar. Ensinar tudo o que a gente sabe, sem receio algum, porque a gente conseguiu ver nos olhos das pessoas as quais nos ajudamos a transformar as vidas e o que nós sabíamos podia ser muito bom para elas. Muitas pessoas deixaram de fazer atividades difíceis, profissões que não gostavam e passaram a viver da fotografia. Muitas delas, aliás, tornaram-se famílias que viviam da fotografia. Foi muito legal. Quando voltamos ao Brasil, transformamos todo esse ensinamento em um curso em DVD vídeo aula passo a passo. E é isso que a gente trabalha hoje. Aqui no Brasil, muitas pessoas também tiveram suas vidas transformadas através da fotografia. E uma delas foi a Leidiane, que tinha fotografia como um hobby, como um gosto, um desejo. E começou a estudar, a treinar e quando viu, estava fotografando. A gente vai te mostrar a história dela agora e vale a pena. Oi Aline, oi Jean, oi Angel. Meu nome é Leidiane, sou aqui de Sinop. Meu interesse pela fotografia surgiu de uma forma indireta. Eu já sempre admirei, na verdade, o fato assim de como a fotografia ela consegue eternizar certos momentos, como ela consegue mostrar os sentimentos daquele momento. E pra mim isso não tem preço, porque às vezes a memória da gente acaba falhando e você poder sentar com a família e recordar vendo todas essas imagens, pra mim é a melhor coisa que existe. Até na minha sala tem um quadro que eu dei pro meu esposo que fala assim: as coisas mais importantes da vida não são as coisas, são os momentos. Quando eu fui montar esse quadro, todas as fotos que eu tinha eram foto de celular e a qualidade era péssima, enquadramento e enfim. Foi aí que eu comecei a pesquisar em relação ao equipamento. A princípio, a gente queria uma câmera que fosse para uso de casa e tal. Só que eu comecei a ver que fotografia não é você pegar a câmera, mirar e disparar. E daí eu comecei a ver que eu queria esse olhar mais clínico, eu queria que as fotos dos nossos momentos fossem marcados, gravados com qualidade. Então, parti buscar. Trocando ideia com uma amiga minha, ela me falou da Qualificar. Foi então que eu fui ler comentários, conhecer mais um pouco sobre a empresa e o modo de ensino dela me interessou muito, porque eu não tenho muita facilidade com videoaula, aquelas coisas assim meio chata, monótona. Mas assim, a forma que a apostila é apresentada, a forma que os vídeos são apresentados é muito fácil, muito didático, então foi bem tranquilo. Como resultado disso, né, a paixão foi crescendo. E a gente até viu meio de uma renda extra com a fotografia. E o bacana, sim, mas que eu ainda estou estudando, não me considero ainda fotógrafa, mas sim aspirante a fotógrafa. E como as pessoas começaram a ver as fotografias que eu estive fazendo, se interessaram. E mesmo agora no início, surgem oportunidades, alguns convites. E está sendo maravilhoso, assim, tá mostrando um caminho totalmente novo. Uma coisa que era para ser simplesmente um hobby também está se tornando um pouco parte da minha vida, né? Até um início de uma profissão aí pra frente. Então eu espero ter esse beijo assim, tá bem curtinho. E gente, obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Pois é,
A Leidiane está provando que toda dedicação vale a pena e com o aprendizado ela vai construir a sua carreira na fotografia e vai ter seus lucros com certeza. Como ela, nós temos diversas outras histórias. A Lueide, a Gil Santos, a Euceli, o Dimas, o Paulo, a Poliana, a Janice, muitos outros alunos que estão sim dedicados a transformar suas vidas. É importante você perceber que o conhecimento pode transformar a sua vida. O conhecimento faz a diferença. E quando se muda a vida, se tem uma nova oportunidade. Esse conhecimento não tem preço, porque ele é transformador. Ele te leva para frente. Vamos então falar um pouquinho sobre a fotografia e seus modos de fotografar? Quando você olha para sua câmera, você encontra o botão seletor. Ele oferece diversos níveis de fotografia e geralmente o iniciante ao comprar sua câmera acaba ficando no modo automático, o famoso verdinho. Nesse modo, a pessoa não comanda exatamente nada. É a câmera quem faz o clique, quem faz todas as configurações dentro dela. Dependendo da entrada de luz, você pode ter um efeito ou outro, mas você nunca consegue repetir ou fazer o efeito que você de fato deseja. Então, o automático é o modo que você não deseja usar nunca. Nesse modo automático, você jamais vai conseguir a qualidade fotográfica que o modo manual oferece, porque ele é um modo em que a câmera comanda todas as configurações internas. E se você fizer um efeito em um momento, no outro não vai conseguir o mesmo efeito. É a câmera mandando em você e por isso temos que esquecê-lo. A câmera ainda oferece, nessa parte de semicírculo, 4 opções. Vou começar por aqui, o P. O P é um modo automático de fotografar também. A única diferença é que neste modo P, você escolhe se deseja que o flash seja disparado ou não. Então o P é um outro modo que nós não queremos utilizar. Além disso, há o M, que é o modo manual completo, que é quando você comanda todas as configurações da sua câmera. Comanda o ISO, o balanço de branco, o diafragma, a velocidade do obturador e diversas outras possibilidades dentro da câmera. O manual é o grande objetivo do fotógrafo profissional. No aprendizado, no caminho para o manual, existe a configuração A, que em câmeras Canon se chama AV, e a configuração S, o modo de fotografar S, que em Canons se chama TV. Aqui estão os 4 modos, mas o que de fato você deseja aprender é o M. Só que para chegar ao manual, existem formas que facilitam o aprendizado. No vídeo anterior, nós falamos que é o fotômetro que nivela a entrada de luz. E há 3 elementos que fazem essa compensação: a velocidade do obturador, o diafragma e o ISO. Acontece que, no modo manual, você vai comandar as 3 opções. Porém, se nós utilizarmos o modo A, que é o AV, este não é o automático, este é o modo A, chamado de prioridade de abertura. Nós vamos comandar o número do F e o ISO, e a câmera nos dará a velocidade do obturador. Essa é uma forma de iniciar os estudos em fotografia manual, porque você comandará toda a câmera, exceto a velocidade do obturador. E quando nós chegarmos no ambiente e tivermos que escolher o ISO, nós vamos escolher um ISO de 100 ou 200 para ambientes externos, com sol. E depois, de acordo com o efeito que queremos, vamos escolher um número de F. Imagino que você também seja das pessoas que adoram desfoque de fundo e uma nitidez completa no primeiro plano. Esse é um efeito muito utilizado. Desfocou todo o fundo e nitidez no primeiro plano. Para realizar esse efeito,
é importante que o número de f seja o menor possível. Há lentes com números de f 1.8, 2.8, 3.5, 5.6 e nós explicamos todos esses detalhes durante o curso. Mas para você já ter uma ideia, quanto menor esse número de f, maior a possibilidade, ou seja, você vai sim realizar efeitos de desfoque de primeiro ou de segundo plano. Bem, esse é um início, uma noção básica, né? Utilizando o atalho da prioridade de abertura. Tem muitos elementos que têm que ser explicados para que você consiga fazer aquela fotografia. Essa foi apenas uma noção básica do funcionamento do modo de fotografar com efeito de desfoque de primeiro e segundo plano. Nesse momento, nós estamos pensando que devem haver várias pessoas querendo iniciar na fotografia profissional, mas tendo várias dúvidas e que gostariam de testar, de poder começar a estudar e perceber se o seu olhar de fato é voltado para a fotografia, perceber se as pessoas de fato iriam gostar do seu trabalho. Enfim, estamos preparando algo muito bacana para você. Bom, se você gostou desse vídeo, olhe a página, deixe seu comentário e assine nosso canal no YouTube para poder acompanhar os próximos vídeos que estão por vir. Até logo!